Saudações, rapaziada. Vamos ver aqui agora a nossa aulinha sobre treliças, né? Treliças são basicamente aquelas estruturas que são todas aquelas esculturinhas de palitos de picolé, que não são palitos de picolé, né? São barras de aço extremamente densas e pesadas, né? E aí elas formam essas estruturas que a gente chama de treliçadas, né? Que são, em vez de ser uma estrutura contínua, densa e homogênea, essas barrinhas aqui fazem as vezes de cada um dos suportes, e elas podem ser encontradas em diversas coisas diferentes, como por exemplo os guindastes, as pontes treliçadas, né? Um monte de outros exemplos aí que a gente pode imaginar. Inclusive os prédios, né? Atualmente eles são primeiro construídos como se fossem treliças, né? Primeiro vem as vigas de sustentação, depois vem o treliçado, né? Que vai representar cada solo, cada pavimento, assim por diante, e depois eles concretam tudo para fazer a sustentação ali do meu prédio. Mas a estrutura original é treliçada. Então isso é bastante usado aí no ramo da engenharia civil, construção civil, assim por diante. E é uma solução bem elegante para manter uma estrutura rígida, bem forte, capaz de suportar tensões e forças absurdas com um baixo peso. Né? E aí, dependendo do material dessas vigas aqui, elas ficam bem interessantes de serem trabalhadas. Né? E aí, antes de dar continuidade aqui ao nosso estudo mais aprofundado de treliça, vamos começar do início, que são vendo os tipos de apoio que a gente pode ter para as treliças, né? Se a gente for ver aqui no guindastezinho, por exemplo, ó, ele estava apoiado, simplesmente apoiado na superfície, sem resistência tipo na direção do plano, né? Apenas perpendicular ao plano. Enquanto que essa ponte aqui estaria grudada, concretada no solo. Então, ela vai ser um tipo de apoio, este aqui vai ser outro tipo de apoio, assim por diante, né? Então, o primeiro tipo de apoio, que é o mais clássico, né? Os dois primeiros são os mais clássicos, que é o móvel e o fixo. O apoio móvel, rapaziada, ele é aquele tipo de apoio que ele tem liberdade para se mexer na direção do plano. Porém, ele trava o movimento em Y, né? No caso, na direção perpendicular ao plano. Então, este apoio móvel ele vai representar apenas uma reação perpendicular ao plano, ok? Porque ele está livre, ele não está grudado no plano e ele pode andar paralelamente ao plano, certo? O fixo, por sua vez, ó, ele já está meio que colado no plano, então ele não pode apresentar movimento na direção do plano, né? Então ele vai apresentar uma resistência na direção paralela ao plano, beleza? Assim como na direção perpendicular ao plano. Então são esses dois tipos aí de apoios que são os mais clássicos que aparecem aí pra gente, né? E o terceiro, que não é tão clássico assim, mas é bom a gente comentar, que seria o apoio engastado, que é o que não apresenta nem possibilidade de movimento na direção paralela ao plano, nem possibilidade de movimento na direção perpendicular ao plano, nem possibilidade de torção ou ele segura o torque, né? Esse tipo de apoio engastado ele segura o torque de torção na direção do plano, ok? Na direção do plano e em qualquer direção, na verdade, beleza? Então é um tipo de apoio menos comum que a gente não está muito acostumado a ver, é mais difícil de ser cobrado em questão, mas se eventualmente aparecer, vocês já estão vacinados, né? Que ele apresenta força tanto perpendicularmente ao plano, quanto paralelamente ao plano, quanto na direção de rotação ali, né? E aí, prosseguindo, a gente tem que também fazer uma certa convenção, porque as barras, né, das treliças, né, aquela estrutura lá toda treliçada, por exemplo, isso aqui e tal, elas podem ou estar comprimidas ou tracionadas, né, dependendo de como tiver a força ali no meu objeto. Por exemplo, aqui tem um peso que está puxando essa barra aqui para essas duas barras aqui, né? Essa aqui de cima, se a gente for ver, ela está sendo puxada mais ou menos nessa direção, né? Então ela vai estar tracionada. Quando a barra está tracionada, quer dizer que as forças ali nas pontinhas dela estão puxando ela, querendo aumentar ela, né? Enquanto que, se a gente for analisar o torque, se botarmos dois apoios aqui, ó, se a gente for analisar o torque da situação, este cara aqui, ó, esse movimento de rotação está sendo travado por esse brotherzinho aqui, por esse camaradinho aqui, né? Então, esse camaradinho ele está fazendo uma reação assim na barra, enquanto que a outra ali de onde estava o peso tá, eita, apaguei tudo. Enquanto que a outra ali de onde estava o peso tá meio que empurrando. Então, essa barrazinha aqui, ó, destacada, ela está sujeita a uma força de compressão, ok? E aí, isso eu estou fazendo uma análise completamente arbitrária, né? Se a gente for querer descobrir se a barra está tracionada ou comprimida, a gente tem que fazer os cálculos e realmente descobrir se elas estão tracionadas ou não. Né? Mais na frente a gente vai ver o método dos nós, que é o melhor jeito, ao meu ver, de definir se elas estão tracionadas ou comprimidas, beleza? Então agora
Vamos ver aqui primeiro a análise de forças externas. Porque se o meu corpo, uma treliça é um corpo, né? Se ela está dita em equilíbrio, tem que ser satisfeitas três equações, que é o somatório de forças em x igual a zero, a segunda é o somatório de forças em y igual a zero, e por fim, como se trata de um corpo em equilíbrio, esse corpo em equilíbrio ele não apresenta nem movimento de translação, nem movimento de rotação. Então, há o equilíbrio de forças e há o equilíbrio de torques. Então, a terceira e última equação é o somatório de momentos em relação a um ponto qualquer, seja na estrutura, seja fora da estrutura, tem que ser zero. Beleza? Então, a gente tem que satisfazer essas três equações se eu tiver um corpo em equilíbrio. E aí, o primeiro passo de todos, sempre que vocês são apresentados a uma treliça, é fazer a análise de forças externas, né? Então, vamos lá, rapaziada. Vamos observar esse exemplo aqui, que, se não me engano, caiu no IME, e vamos ver aqui as forças externas. Primeiro, eu tenho que observar os apoios, né? Eu tenho que ver o tipo de apoio que cada um deles é. Ambos esses apoios aqui estão grudadinhos no solo, então eles vão apresentar tanto resistência vertical, perpendicular ao plano, quanto paralelo ao plano, né? Então, eu vou falar que esse aqui é um AX, esse aqui é um BX, BY e AY, né? Estou simplesmente dando nome ali para o pessoal conforme a minha orientação do eixo, né? E agora sim eu posso proceder aí às minhas equações. Por exemplo, somatório de forças em x é igual a zero. Isso apenas para as forças externas, rapaziada. Então vamos circular as forças externas aqui de verdinho, ó. Força externa, força externa, força externa, força externa, força externa e força externa, tá? Não temos mais nenhuma força externa. As forças aqui entre as barras são consideradas como forças internas, tá? Então agora é só eu fazer aqui minha continha. Por exemplo, somatório de forças em x é igual a zero. Considerando ali minha orientação do par de eixos ali, ó, AX mais BX menos 20 kN igual a zero. Ok? Já fiz aqui a minha primeira equação. Agora eu vou fazer o somatório de forças em Y igual a zero. Eu vou obter o seguinte, rapaziada. Quem que são as forças em Y de acordo com a nossa orientação ali do eixo? Ó. AY mais BY menos 30 kN igual a zero. E aí, por fim, eu vou fazer o somatório de torques em relação a um ponto à minha escolha também igual a zero. Via de regra, o ponto que a gente vai escolher para fazer o somatório de torques é sempre aquele ponto que tem a maior quantidade de informações que a gente não conhece, né? Maior quantidade de forças que a gente não consegue descrever. Então, por exemplo, esses dois pontos aqui, ó, tanto A quanto o ponto B, são pontos ótimos para a gente escolher para fazer torque em relação a eles. O que eu vou sugerir para a gente? O ponto A. Por quê? Porque é a primeira letra do alfabeto. Isso aí eu escolhi arbitrariamente, dado que ambos têm uma quantidade igual de forças que a gente não conhece, né? Eu podia tanto escolher tanto A quanto B. E aí vai acontecer uma coisa interessante, rapaziada. Fazendo torque em relação ao ponto A, o que a gente vai ter aqui de equação, né? Torque em relação ao ponto A. Quem que está fazendo torque? A Y faz torque? Não, porque ele passa pelo ponto A e o braço de força é zero. A mesma coisa, AX, o braço de força da força AX passa pelo ponto, então não temos braço de força, então o torque é zero. A mesma coisa o BX. Então me sobrou BY, fazendo o torque com braço de força de 5 mais 5, 10. Isso no sentido anti-horário. Mais 20 kN, fazendo o torque com o braço de força de 5 mais 12, né, 17. Também no sentido anti-horário. Mais 30 kN, fazendo o torque no sentido anti-horário também, com braço de força 12. Então, ó, tenho apenas 3 forças fazendo torque no sentido anti-horário, descobri naturalmente que o BY tem que obrigatoriamente ser menor do que zero. Mas, poxa, se BY é menor do que zero, quer dizer que não tem força? Eu errei? Eu achei uma coisa absurda, fisicamente impossível? Não. Quer dizer que você só errou o sentido. Em vez do BY ser para cima, ele é para baixo. Beleza? Então é só eu tomar cuidadinho aí com essa análise. E aí aquele somatório de torques ali, no momento que eu acho uma força, eu acho outra, né? Achei BY, naturalmente achei o AY. Agora, para achar x de bx, eu preciso apenas fazer uma outra equação aí de torque em relação a um outro ponto esperto para descobrir quem equivale o que ali naquela conta. Beleza? E aí, prosseguindo, a gente tem o método dos nós, que é o método poderosíssimo para a gente calcular a força em todas as barras, né? Então, usando esse método, vamos supor que a gente já fez aqui na nossa análise de apoios e de forças externas, né? Já fizemos o seguinte, ó. Os apoios são apoios que não estão grudados no solo, então aqui vai ter apenas um AY e aqui vai ter um EY, né? Já fiz a análise de forças externas, então AY mais EY menos 8 kN igual a zero. Já fiz o somatório de torques em relação a A, que vai ser o quê? EY que multiplica 4 menos 8 que multiplica 3, aí achei o EY.
Se eu tenho AY, eu tenho AY, assim por diante. Já achei todo mundo aqui, né? Já fiz a minha análise de forças externas. E agora eu vou partir para achar as forças das barras, né? As quais elas estão submetidas. E aí, para isso, existe o método dos nós, que vai esmiuçar para a gente a nossa treliça, né? Para isso, eu preciso primeiro separar todos os nozinhos, né? Vou fazer vários pontinhos aqui, vou fazer 3 nós, porque o resto das contas aí é análogo, é repetição, repetição mecânica e repetição mecânica, né? Então, por exemplo, eu vou fazer para os 3 nós aqui, nó A, nó B e nó C, ok? E aí, qual que é a ideia, rapaziada? A gente tem que partir de uma convenção. Lembram que a minha barra tracionada, ela estava sendo puxada? Ela está sendo puxada pelos nós, né? E aí, se a gente usar o para ação-reação de forças, se a barra está sendo puxada pelo nó, o ponto, o nó, está sendo puxado pela barra. Então, por exemplo, no ponto A, ó, ele vai ser puxado pela... Eu vou convencionar que todas as barras estão tracionadas, então todos os nós vão estar sendo puxados pelas barras. Por que isso é fácil? Por que isso é melhor? Porque, pô, já adianta para a gente a direção das forças nas barras, né? Conforme a direção das barras, beleza? Então isso aqui, ó, é uma forma de me facilitar a visualização do meu problema, tá? Então agora, partindo aqui para descrever as forças no nó A, supondo todas as barras tracionadas, eu vou ter, ó, o AY, eu vou ter a força da barra AB, que eu gosto de escrever como, em vez de botar um F isso, F aquilo, F1, F2, F3, eu boto simplesmente o nome dos pontos que ligam a barra, né? E aí a força da barra AC, certo? Certo? Certinho. E aí, rapaziada, dependendo da geometria do problema, eu consigo definir os ângulos aqui. Esse alfa, por exemplo, né? Dado que todos os triângulos são pelo que a questão fornecia originalmente, né? Todos os triângulos são isósceles e iguais. Então aqui vai aparecer esse alfa. E agora eu preciso, naturalmente, satisfazer a equação de equilíbrio para esse ponto, né? Somatório de forças em x é igual ao somatório de forças em y, que é igual a zero, né? Então, por que eu posso afirmar isso? Porque, gente, é um ponto. E se eu fizer somatório de força para um ponto, que tem que ser igual ao famoso MA, né? Qual que é a massa de um ponto? Um ponto tem massa zero, ele é um ponto, ele é adimensional. Então, naturalmente, o somatório de forças tem que ser igual a zero, beleza? Tanto em x quanto em y. Então, por exemplo, para essa questão aqui, fazendo somatório de forças em y primeiro, eu vou ter o AY mais AB seno alfa, isso igual a zero. Se eu for fazer o somatório de forças em x agora, vou ter AB cosseno alfa mais AC também igual a zero. Note que pela análise de forças externas eu já tinha um AY. Se eu tinha um AY, eu encontro AB. Se eu encontro AB, eu encontrei AC e assim por diante. Vira meio que um efeito cascata, né? Vamos fazer a mesma coisa agora para o nó B. Nó B, por exemplo, está sujeito à força da barra AB, está sujeito à força da barra BD e da barra BC, beleza? E aí, novamente, eu ia ter que definir os meus ângulos ali, né? Por exemplo, isso aqui é um beta e esse aqui é um alfa, porque são 3 triângulos isósceles, só que aquele carinha ali, esse triângulo ao contrário, é uma repetição dos outros dois de baixo, beleza? Então, eu vou ter meus angulinhos aqui, ó, alfa, beta, beleza? E aí, se a gente for aqui fazer agora o nosso somatório de forças, e lembrando que por simetria, né? Aqui também aparece... perdão, aqui eu botei tudo ao contrário aqui. Isso aqui é beta, isso aqui é alfa, e por simetria isso aqui também é alfa. Beleza? Então, agora eu vou partir novamente para fazer minhas equações aí, somatório de forças em x, somatório de forças em y, mesma ideia, né? Então, por exemplo, somatório de forças em x é igual a zero. Eu vou ter o seguinte, ó, BD mais BC cosseno alfa menos AB cosseno alfa igual a zero, beleza? E aí, em y, por fim, né? Em y eu vou ter o seguinte, menos BC seno alfa menos AB seno alfa igual a zero, certo? Então, eu já descobri que todas as minhas continhas. Aí, lembrando, rapaziada, eu tinha descoberto ali a força AB. Se eu tinha a força AB, eu acabei de encontrar BC. Se eu tinha AB e encontrei BC, eu acabei de encontrar BD. Então, vira um grande efeito cascata, né? E aí vocês já entenderam que para os próximos nós vai ser a mesma metodologia, né? Fazer esse mesmo somatório de forças aí. E aí vocês conseguem descobrir rapidamente as forças em todas as barras, tá? E aí, caso vocês queiram a força numa treliça complexa numa barra única, né? Numa barra no meio do caminho, em vez de você ter que fazer a lei dos nós, porque aquelas equaçõezinhas ali, elas ficam grandes, elas são chatinhas. Você vai ter que escrever vários sisteminhas. Por exemplo, essa questão aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6
6 nós. 6 nós. Eu vou ter que escrever 12 equações no mínimo? Não preciso. Não preciso, pessoal. Eu posso usar o método das seções, que ele considera o seguinte, pessoal. Eu vou seccionar a minha treliça e onde eu seccionei ela, eu vou separar ela em dois outros corpos, dois novos corpos, o corpo da esquerda e o corpo da direita. Só que, por exemplo, se a gente pegar o corpo da direita, o que ele vai ser? Ó? Ele vai ser uma estrutura deste formato aqui. Ó. Deixa eu fazer aqui. Vai ser uma estrutura nesse formato, né? Com essas barras aí. Só que onde a gente picotou, vai ser considerado como força externa. Então, por exemplo, esse nó aqui, que estava grudado nesse nó por essa barra, vai passar a ser uma força externa para ele, assim como essa barra aqui, assim como essa barra aqui. Então, eu dividi uma estrutura complexa em que as barras, essas 3 barras aqui, ó, eram forças internas, agora elas vão passar a ser tratadas como forças externas para essa porção aqui que é mais fácil de ser analisada. Então, aqui continua 90 newtons, aqui fica os 150 newtons, e aí vamos supor que a questão pediu para vocês, ó, qual que era a força nessa barrinha aqui de 1,5 m, rapaziada. Qual que era a força nela, né? Vamos botar aqui as forças externas. Agora as nossas barras são forças externas aqui, ó, força DE, força CD e a força AC. Poxa, pessoal, eu preciso novamente fazer uma análise de forças externas, né? Vou fazer meu somatório de forças em x é igual a zero, somatório de forças em y é igual a zero, mas notem que se particularmente eu quiser a força da barra DE, eu posso escolher o ponto ponto C, para fazer somatório de momentos em relação ao ponto C e descobrir direto quanto que vale DE. Por quê? Na hora que eu faço somatório de momentos em relação ao ponto C, ó, notem que ele é o ponto esperto, que é o ponto que tem a maior quantidade de força que a gente não conhece, né? E aí, ó, na hora que eu fizer torque em relação ao ponto C, a força AC e CD não fazem torque, porque essas forças passam pelo ponto. Então, o braço de força delas é zero, assim como a força de 90 newtons, beleza? Então, só me sobra os 150 e o DE. Olha que incrível. Então, uma estrutura que era complexa, em que a questão, por exemplo, pedia para vocês calcularem a força nessa barra aqui, ó, se tornou uma questão extremamente trivial de fazer uma única equação de torque. E aí, rapaziada, conforme aqui os comprimentos que ele deu, ó, vai ser o torque da força de 150 newtons, no sentido horário, que multiplica o braço de força dela, que vai ser o quê? Ó? Vai ser 2 metros, perdão, 2 metros não, vai ser 1,5 m, né? 1,5 m, mais o torque da força DE, também no sentido horário, multiplicado pelo braço de força, que agora sim, 2 metros. E isso aqui igual a zero. Beleza? Então, uma questão que antes era complexa, que a gente teria que fazer 12 equações de somatório de forças em x e y para os 6 nós, para descobrir a força de uma única barra, né? A gente, pelo método das seções, que é seccionar a minha estrutura numa posição qualquer, lembrando, eu posso seccionar ela numa posição qualquer, beleza? Podia seccionar assim, só uma barra, só aqui de baixo, só aqui em cima, podia fazer picotar ela do jeito que melhor me convier, né? E aí começar a tratar as barras que foram picotadas como se fossem forças externas, né? E aí isso facilita muito a nossa questão, dependendo de como a gente vai seccionar a estrutura e como que é o pedido da questão e como que a gente vai tratar ela, né? Como que a gente vai equacionar a questão, beleza? Então, rapaziada, fico aqui à disposição para quem tiver dúvida, quem chegou de paraquedas aí na internet nesse vídeo, fico à disposição, os meus alunos já devem ter meu WhatsApp, e aí, se tiverem mais dúvidas, é só entrar em contato. Valeu, rapaziada!